Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver como colocar em tensionamento essas cadeias, né? Que a gente já terminou, finalizamos todos os músculos que compõem nossas cadeias e a gente vai ver como que eu vou avaliar no paciente, né? Tem exames específicos que vão me direcionar, além do diagnóstico postural que nós vamos ver nas próximas aulas com os softwares especializados, né? Foto, aquele quadriculadinho, vamos ver. Mas tem algumas posições que a gente tensiona a cadeia e aí o paciente vai me relatar algumas coisas que eles vão sentir para ver qual cadeia está mais encurtada que a outra. Lembrando que a gente pode ter alterações de várias cadeias, mas uma tem que ser mais que a outra, tá? Então, você vê que tem muita alteração para aquela cadeia, você vai tratar prioritariamente aquela cadeia, mas a outra também tem que ser lembrada, tem que ser alongada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter esse conceitinho. Então, para mim observar, quando eu estou avaliando cadeia anterior, eu preciso estar sempre atenta à minha zona de crédito. O que seria essa zona de crédito? É uma zona ali na minha lombar, próxima à minha lombar, então ela está situada acima da lordose lombar e abaixo da lordose diafragmática. Se a gente for lembrar, a lordose diafragmática é aquela que quem faz ela, o encurtamento de quem faz ela é o diafragma, né? A porção lombar. Então ela está um pouquinho mais alta. Quando eu falo a zona de crédito, é a região de transição, é entre a lombar e entre a lordose lombar e entre a lordose diafragmática, tá? Então ela é chamada de lombodiafragmática. O que corresponde a essa região de L2 e L3 na minha coluna, tá? Então, quando eu palpo aqui região de L2 e L3, eu tenho que ficar de olho nela, porque quando eu tensiono a cadeia e essa região lordosa, eu sei que o encurtamento de cadeia anterior está acontecendo, tá? Então, os exames que eu vou colocar, as posturas que eu vou colocar no meu paciente, a minha lordose ela não pode piorar, tá? Se eu piorou, se afundou, se a zona de crédito ou a lordose diafragmática ou a lordose lombar afundou muito, aumentou muito, é porque está errado. Então, já tem encurtamento daquela cadeia, tá? E é cunho anterior, tá? Porque eu vou sensibilizar a cadeia anterior. Então, vamos lá. Então, preciso sempre estar atento, olhando, tá? A região tem que estar desnuda aqui para a gente olhar sempre como está sendo o comportamento da minha região de lombodiafragmática. Então, vamos lá. Então, gente, só relembrando que a gente já viu, os músculos anteriores que podem fixar a lordose, que podem fazer uma hiperlordose, é o diafragma, o iliopsoas e os adutores pubianos, tá? Então, são os músculos principais da cadeia anterior que vão fixar essa lordose, vão dar uma hiperlordose, né? Então, a gente observa de novo, recordando que são os músculos anteriores que vão empurrar a coluna lombar para frente, colocando a pelve em antiversão, tá? Então, quando eu tenho uma hiperlordose, a minha pelve, ela entra em antiversão, por encurtamento dos músculos anteriores, que é esse que a gente citou agora, tá? Qualquer um daqueles que compõem minha cadeia anterior. Com encurtamento, por exemplo, o diafragma ele vai tracionar o tórax para o alto e para frente, né? E aí eu vou ter a hiperlordose diafragmática. O iliopsoas vai levar a lombar para baixo e para frente, hiperlordose lombar. Os adutores pubianos vão levar os meus ilíacos para antiversão. Então, a minha antiversão, geralmente ela vai estar acompanhada a minha hiperlordose, tá? Porque a antiversão, geralmente vai ser acompanhada, quem vai ocasionar ela são os adutores pubianos. Então, quando eu tenho antiversão e hiperlordose, tem encurtamento de cadeia anterior, tá? Quando se retifica a lordose lombar, né? Então, por exemplo, a antiversão, eu vou fazer o contrário da antiversão, tá? Então, quando eu retifico a minha lordose, a tendência é verticalizar o sacro,
tá? Ele não fica horizontal, ele fica retinho, tá? Vou mostrar na foto agora, não se preocupem. Mas, quando eu tenho a antiversão, o meu sacro, ele tá horizontalizado, tá? Ele faz, ao invés de ficar retinho, ele vai fazer mais ou menos isso aqui, tá? Ele vai acompanhar a minha antiversão, tá? Então, por exemplo, eu quero corrigir minha antiversão, eu coloco meu paciente, eu retifico minha lordose, o sacro tem que acompanhar, ele tem que ficar verticalizado, tá? Olha aqui a fotinha, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma retificação. Isso é um sacro verticalizado, tá? Tem uma retificação da minha lordose. É um sacro verticalizado. Vendo que ele tá reto, tá? Não faz a curvinha, não é horizontal, ele é reto, ele é vertical, tá? Isso é uma retificação da minha lordose lombar. Isso é uma verticalização de sacro, tá? Posso observar aqui, bem retinho, tá vendo? Retinho. Termina com o bumbum aqui, retinho. Então, por exemplo, como que eu vou colocar meu paciente para me tensionar a cadeia anterior, né? Então, a gente vai observar lá. O indivíduo ele tem que estar em pé na posição anatômica. Tá vendo que nós vamos falar, depois nós vamos fazer, tá? No segundo momento nós vamos fazer, porque tem que sentir, tá? Então, o indivíduo em pé na posição anatômica, tá? Ele tem que manter os pés juntos e alinhados, tá? Então, por exemplo, todos confiando de encurtamento de cadeia anterior, tá? Porque lembra que cadeia posterior também pode dar uma hiperlordose, né? Dependendo dos músculos, ali os profundos, eu posso vir a ter uma hiperlordose. Então, eu preciso decidir se o encurtamento está vindo de cadeia anterior ou se está vindo de cadeia posterior. Então, o que a gente vai fazer? Coloca o indivíduo na posição anatômica, o indivíduo mantém os pés juntos e alinhados, e aí eu vou retificar, eu vou tentar consertar a minha lordose por meio de uma retroversão do quadril, tá? Eu quero verticalizar meu sacro. Então, mesmo que o paciente tenha muita hiperlordose, eu vou pedir para ela fazer, o indivíduo, vou pedir para ele fazer uma retroversão, tá? O que eu vou observar dessa manobra, né? Então, essa manobra vai ter o objetivo de concentrar a atenção nos meus músculos anteriores, tá? Porque eu vou estar consertando, eu vou estar solicitando a ação deles. Se eles estiverem presos, não vai soltar, né? Vai ficar mais tensionado. Então, por exemplo, quando encurtados, esses anteriores, eles vão provocar uma flexão coxo-femoral, né? Quando a gente fala aqui da coxo-femoral, lembra aqui do meu quadril, pela tensão do psoas, adutores pubianos, vai levar o tórax a uma posição inspiratória, pela tração exercida sobre os pilares do diafragma. Vai ficar difícil de quê? De respirar, tá? Vai travar a respiração do paciente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa primeira fotinha aqui. Então, aqui, ó, o indivíduo está normal, posição ortostática, separa um pouquinho os pés e pede a retificação, tá? A gente vai observar um encurtamento aqui, perdão, não é encurtamento não, flexão. A gente vai observar uma flexão aqui da coxa femoral, tá? E a mesma hora ele vai travar a respiração. Por quê? Solicitou pelo pilar lombar aqui do diafragma, solicitou o pilar do diafragma a tracionar, tracionou ele, trava a respiração. O paciente não consegue manter a posição, meio que ele tem que flexionar o tronco, tá? Na hora que a gente for fazer, a gente vai tentar sentir quem tem, tá? Então, eu solicito, peço para o paciente ficar de pé, solicito separação dos pés e peço uma retroversão, tá? O que o paciente vai sentir? Dificuldade de manter a postura, ele vai sentir tendência a flexionar a coxa femoral, vai cair para frente e vai travar a respiração por causa do meu pilar diafragmático. Vai travar, tá? Ele vai ser difícil de respirar. Ó, toda verticalização do sacro, por exemplo,
a gente vai observar aqui. Toda verticalização do meu sacro e antiversão da pelve vão ser acompanhadas de uma retificação da curvatura lombar, que vai traduzir por uma flexão da coxa femoral e acentuação do tórax em inspiração, tá? Então, quando eu faço essa manobra de verticalizar o sacro, tá? E essa antiversão de pelve vai ser acompanhada por uma retificação da coluna, tá? Se eu observar lembra da zona de crédito, tá? Eu observar essa zona de crédito não retificou, acentuou lordose, a gente observa bastante encurtamento de cadeia anterior, tá? Se eu observar acentuação do tórax em inspiração, ele fica travado, tá? Não consigo, acontece o travamento aqui da inspiração. Eu vou observar encurtamento dessa cadeia anterior também, tá? Essa dificuldade de manter a posição, tá? Ele vai sentir muita vontade, muita necessidade de dobrar os joelhos, e aí vou travar essa respiração e vai acentuar aqui a minha lordose, seja diafragmática, seja da zona de crédito, ou seja na lombar. Então, de novo aqui na cadeia anterior, frequentemente, em vez de suprimir a lordose, então, por exemplo, quando eu coloco o meu quadril em retroversão, teria que ficar reto, teria que verticalizar meu sacro, né? Então, frequentemente, quando tem esse encurtamento de cadeia anterior, ao invés de suprimir, ao invés de sumir essa lordose, o indivíduo com encurtamento dos músculos ele vai inclinar o tronco para trás, tá? E essa atitude vai acabar levando uma agravação da lordose e ela não vai sumir, tá? Então, quando eu coloco o indivíduo em retroversão, a lordose ele teria que sumir, teria que suprimir, teria que ficar reto, né? Isso não acontece e às vezes ela até aumenta. Por isso que o tempo todo eu tenho que olhar minha zona de crédito. Minha zona de crédito é isso. É o que está acontecendo lá na minha lordose, tá? Porque vai me responder como que está agindo o ipsoas, como está agindo o diafragma e os adutores pubianos, certo? Também é interessante para a gente olhar. Eu tenho que estar vigiando a minha zona de crédito, tá? Eu avalio, coloco na posição, mas eu tenho que olhar na frente e tenho que olhar atrás. Então, a leitura do encurtamento real dos músculos anteriores nessa posição será impossível, porque o paciente não vai ficar com essa coluna retificada, não vai ficar com essa coluna em retroversão, tá? Ele vai sentir a necessidade de colocar a coluna o mais reto possível, mesmo que para isso ele vai fazer uma anteriorização da região torácica, tá? A fim de recolocar a região lombar. Então, para compensar a lordose ali que está pedindo, que está sendo tensionada, eu vou jogar uma anteriorização torácica, tá? Então, eu vou descompensar, é um paciente que descompensa. As curvaturas dele não se mantêm, né? Ele não consegue manter uma retificação de tórax, uma retificação de lombar, sem agravar curvaturas, de curvatura de hiperlordose, tá? É um paciente que ele não consegue se recolocar nessa região, não consegue se colocar neutro nessa posição. Quanto maior a observação aqui, quanto maior a necessidade de fletir o quadril e os joelhos para retificar a coluna, maior será o encurtamento dos músculos anteriores. Então, é um paciente que vai travar a respiração, é um paciente que vai sentir necessidade de fletir o quadril para manter a posição de retroversão e fletir os joelhos. Senão ele não consegue, ele cai, ele desequilibra, tá? É muito interessante. Na hora que coloca, o paciente já tensiona os músculos e ele já sente essa necessidade de dobrar o joelho, dobrar o quadril e a gente observa, trava a respiração e a gente observa esse encurtamento desses músculos anteriores. Aqui é a cadeia posterior, tá? Então, para a gente colocar em tensão a cadeia posterior, eu tenho que colocar o indivíduo inclinado para frente, com os pés juntos, tá? E aí, a gente vai observar se acontece o quê? A supressão da lordose. Lembra da lordose? Quando ele tem colocado nessa posição aqui, eu tenho que observar uma curva reta em C, tá? Então, ele tem que suprimir totalmente a lordose, tá? Tem que ficar um C aqui, ó,
tá? A lombar vai ficar em cifose, a lombar fica em cifose, a minha torácica acompanha essa cifose e eu termino com aqui cifose na cervical, tá? O indivíduo, quando ele é inclinado para frente, com esses pés juntos, ele tem que os joelhos devem estar bem estendidos, porque se o joelho dobrar, eu quebro o meu tensionamento, tá? Se o indivíduo dobrar o joelho, eu deixo de ter tensão na cadeia posterior, vocês concordam? Porque a cadeia posterior, ela vem aqui, ó, não vem da planta do pé até a região nucal, né? Então, por exemplo, eu coloco ela em tensão quando ela está toda esticada. Então, eu preciso colocar esse indivíduo inclinado para frente. Quando ele está inclinado para frente, o que a gente tem que observar? Ele tem que estar o mais desnudo possível, tá? E a gente não pode observar a região plana. Tem que ser uma cifose única, tá? Se eu não observo essa cifose única, se eu observo região plana, cifose, eu sei que pode ter encurtamento de fáscia envolvido, tá? Mas a gente vai observar o encurtamento da cadeia, tá? Então, se a cifose não está totalmente realizada, eu sei que alguma coisa está encurtando essa cadeia, certo? Então, a primeira posição que a gente observa é essa, tá? O indivíduo tem que ficar de pé, com os joelhos totalmente estendidos, e a gente tem que observar uma única cifose aqui na região da coluna vertebral, tá? O que acontece? Enquanto o indivíduo fica inclinado para frente, observa o encurtamento dos músculos posteriores dos membros. O que a gente vai observar? Vou botar na figurinha. E uma abertura do tíbio társico, tá? Se eu tivesse a abertura aqui do tíbio társico, aqui tá fechadinho, aqui tá bonitinho. Mas se ele jogar essa tíbia um pouquinho para trás, se a gente tiver uma abertura aqui, a gente observa que tem o quê? Encurtamento, né? Então, por exemplo, ó, quando o indivíduo fica inclinado para frente, eu vou observar o encurtamento dos músculos posteriores dos membros inferiores. E eu observo esse encurtamento com a abertura do tíbio társico. Lembra do tíbio társico que a gente fez lá na aula? Tá? Então, quando eu tenho a abertura do tíbio társico, certeza para encurtamento de membros inferiores de cadeia posterior. Tá? Quando o indivíduo está inclinado para frente, eu vou pedir para me tensionar mais a cadeia, eu vou pedir para ele realinhar a região. Então, por exemplo, a gente vai deixar reto agora. Vou quebrar aquela cifose, vou alinhar lombar, escápula e cervical. Que jeito? Desse jeito aqui, ó. Tá? Então, ó, o indivíduo que consegue manter o alinhamento, tá? Com o coxo femoral mais fechado possível, tá? Se ele não fizer essa abertura, então se ele conseguir retinho, tá vendo? Ó, ele abriu um pouquinho o ângulo tíbio társico, mas o coxo femoral dele tá fechado, tá? E o indivíduo de coxo femoral aberto. Então, se ele não conseguir, se ele conseguir retinho aqui, ó, sem abrir muito o coxo femoral, sem abrir muito o ângulo tíbio társico, ele não tem encurtamento. Agora, se abrir muito aqui, o coxo femoral e o tíbio társico, e ele tiver muita dificuldade de manter essa coluna estendida, alinhada, eu observo encurtamento de cadeia posterior, tá? O que ele pode sentir? Parestesia, porque vai tensionar a região nervosa, tá? Desequilíbrio, tá? E vai jogar o quadril dele para trás, vai jogar a tíbia dele para trás e o quadril não vai conseguir alinhar aqui em 90 graus. Então, o indivíduo com posterior pouco encurtado, ou ficar nessa posição, ele vai apresentar um coxo femoral fechado, né? Então, ele vai conseguir fechar o coxo femoral e a coluna quase horizontal, né? Agora, quando está muito encurtado, ele vai ter dificuldade de manter a angulação próxima de 90 graus do coxo femoral e uma tendência maior à verticalização da coluna. Ele não vai conseguir ficar com ela horizontalzinha daquele jeito, ó, tá vendo? Então, ele não vai conseguir os 90, ele não vai conseguir ficar tão horizontal, vai conseguir ficar mais, ele não vai conseguir ficar tão horizontal, vai ficar mais vertical, ele não consegue abaixar por tensionamento, né? Tá muito tensionado. Então, não vai soltar ele aqui, ele não vai conseguir atingir esses 90 graus, tá? Vai ficar prendendo, tá? Essa cadeia posterior vai ficar presa. E aí, ele vai ter bastante abertura de tíbio társico, e não vai conseguir
fechar totalmente, horizontalizando aqui a coluna vertebral. Tensionamento de cadeia, né, gente? Ó, se a gente for pensar aqui, ó, não vai, tá preso, tá? Ele não consegue abaixar com facilidade. É difícil, tá? Porque tá tensionando. Isto. Cadeia anterior do braço, né? Posso observar o indivíduo em pé ou sentado. Quando o indivíduo está em pé e o comprometimento for maior da musculatura anterior, eu vou colocar ele de pé. Por exemplo, observei que ele tem muito encurtamento de cadeia anterior. Já fiz o teste, né? E aí eu preciso observar a anterior de braço específica. Preciso observar a anterior de braço específica, né? Então eu vou colocar ele de pé ou sentado. Então, por exemplo, em pé, quando ele Mandando o quê que eu tô mandando? o comprometimento maior for da Ah, musculatura. meu Deus do céu! Só que assim, eu acho assim, você falou que queria ir lá na minha avó. Você chega lá, você não olha nem na cara dos outros. E vai deixando chorar, pra que você foi lá? Quem tá com esse som ligado, meu Deus? Ao vivo, hein? Ai, morri agora. Vamos lá, gente. Não dá pra você escrever, não, mas ninguém manda ninguém, não. Em pé. Gente, atenção. Quem é? Peraí, deixa eu ver. É azul, professora. É só pegar o áudio. Vou desligar, mas não tô achando o áudio. Ai, mas... Ligando o áudio. Vamos lá. Cadeia anterior. Tá muito preocupado comigo, devia preocupar com outras coisas. Juliana, é você. Aqui, achei. Ai, desliguei. Indivíduo, em pé ou sentado. Então, quando em pé, quando o comprometimento for maior da cadeia anterior, eu vou colocar ele de pé. Se o comprometimento for maior da cadeia posterior, eu coloco sentado, porque eu vou anular a cadeia posterior, tá? Então, por exemplo, partindo do pressuposto que o indivíduo não pode corrigir uma região encurtada, sem transferir a tensão, eu vou analisar qual que é a correção que eu vou precisar, se é adução ou abdução, tá? Então, lembrando da cadeia anterior do braço, o que o indivíduo vai apresentar? Rotação interna, lembra? Elevação da cintura escapular, flexão de cotovelo, flexão de punhos, sempre flexão de dedos, né? Então, por exemplo, partindo do pressuposto que o indivíduo não pode corrigir uma região encurtada, sem transferir a atenção para outra região, eu vou analisar qual correção que eu vou usar, né? Se é adução ou abdução do ombro. E quando eu corrigir a abdução ou a adução, eu preciso observar o que vai mais acentuar a lordose. Quanto mais acentuar essa lordose, eu sei que mais agravada essa cadeia está, tá? Então, eu vou observar bastante o encurtamento dessa cadeia, tá? Então, se eu observar que quando eu corrijo a cadeia, acontece o aumento da minha lordose lá, seja zona de crédito, seja lordose diafragmática, seja lordose lombar, eu observo bastante o encurtamento dessa cadeia, tá? Então, vocês vão ver que tem relação. Quando eu corrijo a cadeia, entra lordose. Tá errado, já deu encurtamento. Então, vamos lá. Tá? Então, se eu coloco de pé, se tá tudo ok, se é encurtamento de cadeia anterior. Se coloco sentado, se ele já tiver dado encurtamento de cadeia posterior, tá? Mas geralmente essa cadeia eu avalio de pé. Coloco na posição e vou corrigir, tá? O que eu preciso corrigir para mim avaliar, tá? Então, eu vou quebrar os encurtamentos que ela já apresentou. Então, por exemplo, vou fazer o contrário daquelas compensações que a gente já sabe. Então, eu vou colocar os ombros elevados, vou colocar as escápulas elevadas e abduzidas, vou entrar com o meu ombro, perdão, aqui são as compensações, tá? As compensações que eu já citei. Vou quebrar essas alterações, tá? Então, eu vou executar o contrário dessas compensações para mim quebrar essa cadeia, tá? Então, por exemplo, eu vou acontecer a depressão dos meus ombros, eu vou aduzir as minhas escápulas, vou fazer essa rotação lateral de húmero, vou estender cotovelo,
vou fazer antebraço em supinação, vou estender, vou realizar mais desvio radial e vou estender meus punhos, estender minhas mãos e meus dedos, tá? Eu vou quebrar a compensação dessa cadeia. E aí, quando eu executo o contrário dessas compensações, o que eu observo, tá? Nessa posição mantida, o que o meu corpo vai acontecer? Eu vou observar essa lordose, porque se tiver encurtamento da cadeia anterior, essa lordose vai aumentar demais, tá? A lordose vai aumentar demais, ok? Então, quando eu quebro as compensações da minha cadeia anterior de braço, que a gente já viu, essa lordose aumenta. Tá? A cadeia antero-interna de ombro, né? Como que eu vou colocar o paciente? Tá? Então, o encurtamento que a gente observa é o braço em adução e rotação medial, que a gente viu que ela é bem pouquinha, né? Os músculos que a compõem. Então, eu vou observar, colocar os braços em abdução de 90 graus e acima, para observar se eu vou conseguir manter a posição. Então, eu abro meus braços, eu vou fazer uma abdução, uma rotação lateral. E o que eu vou observar? Todos os segmentos do braço vão ser realinhados a fim de se verificar essas compensações. Então, vou observar, quando eu faço essa posição, olho lá atrás a minha lordose diafragmática, o que eu vou observar? Vai aumentar. Ela vai compensar, ela vai aumentar, tá? Vai entrar em mais lordose ainda, não consigo retificar, certo? Ok?